Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista, com o secretariado de município recentemente empossado em janeiro deste ano. No programa de hoje, vamos conversar com Gilvan Ribeiro, secretário de Esporte e Lazer aqui de Santa Maria. Gilvan Ribeiro é atleta olímpico, disputando Olimpíada de 2016 aqui no Brasil, também disputando várias competições na modalidade da canoagem. Gilvan também é formado em jornalismo e psicologia, é integrante do Comitê de Atletas do COB, o Conselho Olímpico Internacional, e foi reconduzido ao cargo de secretário de Esporte e Lazer aqui de Santa Maria, já que ele também fez parte, ocupando esse cargo, na gestão do então prefeito Jorge Pozzobon. Gilvan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Satisfação estar aqui e poder falar uma das coisas que eu mais gosto, que é a gestão pública e, claro, o esporte. Gilvan, como nós falamos na abertura, né, tu já integrastes a gestão do então prefeito Jorge Pozzobon, né, do ex-prefeito. Ficaste durante os 4 anos, né, à frente da secretaria. Queria saber, assim, além das entregas que foram feitas, o que para esse novo período tu acha que é fundamental atacar para seguir desenvolvendo o esporte e o lazer aqui do município? Bom, eu avalio que nós temos um ponto muito delicado em relação à infraestrutura dos espaços de esporte e lazer. Se tu não tens um espaço de qualidade para desenvolver as atividades, seja ela qual for, no âmbito do lazer, da recreação, dos treinamentos, não tem como avançar, né? Então, desde o início dessa minha gestão, na oportunidade que o então prefeito Jorge Pozzobon me deu, eu fiz esse diagnóstico entendendo, né, que nós tínhamos aí um histórico, digamos assim, de pouco cuidado com a infraestrutura, pouca manutenção. Então, nesse aspecto, traçamos uma meta de primeiro resolver, né, e qualificar aqueles espaços que já existem, né, em vez de ficar pensando em criar soluções novas com novos espaços, o que demanda também nova manutenção, enfim, né, onera muito a máquina pública. E quando eu falo desses espaços em específico, o Centro Esportivo Municipal, o Parque Itaimbé, as nossas praças e parques em geral, o próprio Guarani Atlântico, que foi algo que nós não conseguimos avançar, mas agora nesta nova gestão vai ser com certeza prioridade, né? A concepção de um novo parque, aí sim por um recurso que vem destinado para isso, e aqui eu falo do Parque da Barragem, a construção da tão sonhada pista de skate, que Santa Maria há mais de década sonha com um espaço para esta modalidade. Então, nesse sentido, nós estamos tratando, né, desde a gestão anterior e, claro, agora tendo esta possibilidade de continuar com o trabalho, investir na qualificação desse espaço. E tivemos muitos avanços. O Centro Esportivo Municipal, nós tínhamos 2 ginásios funcionando, dos 4 que lá existem, e hoje os 4 estão em pleno funcionamento. Aguardamos agora ansiosamente a inauguração da pista de skate para que 100% do complexo do Centro Esportivo esteja em funcionamento. No Parque Itaimbé, das 7 quadras existentes para a prática de esporte e lazer, 4 foram reformadas e agora, nesse novo momento, nós queremos avançar na reforma das outras 3 quadras. É um exemplo também. Em áreas de lazer, nós temos muitas praças e parques em Santa Maria, não só na região central, mas principalmente na região periférica da cidade. Conseguimos avançar com melhorias desses espaços, instalação de novas pracinhas de lazer para as crianças. Inclusive agora, no primeiro trimestre, vamos fazer a instalação de mais 10 pracinhas nas periferias da cidade, focando em trazer qualidade para as crianças poderem estar nas suas regiões, nas suas comunidades, e tendo ali um mínimo de conforto perto das suas famílias em termos de lazer. Então, a infraestrutura é algo muito importante. Nós vamos seguir dando prioridade, porque, como eu disse anteriormente, nós precisamos primeiro organizar a casa. As pessoas precisam se sentir bem nos espaços públicos, tem que entender que ele tem qualidade, poder ir no Centro Esportivo Municipal
utilizar um banheiro e o banheiro estar limpo, ter qualidade no uso em todos os aspectos, né? Então, o próprio ginásio Oreco lá na Tancredo Neves, que é um outro espaço muito importante para aquela região da cidade, recebeu reformas, mas ainda precisamos avançar em aspectos externos lá da Praça do Oreco. Enfim, então, respondendo diretamente, né, a tua pergunta e fazendo um resumo disso tudo, a infraestrutura vai seguir sendo prioridade. Tu citaste duas obras importantes, né, e de um tamanho, de um vulto grande, né, que é a questão do complexo da barragem e a tão sonhada reforma e revitalização do Guarani Atlântico. Com relação ao projeto da barragem, em que situação está esse projeto, qual é a previsão das próximas etapas? E faço a mesma pergunta sobre o Guarani Atlântico, né, que é uma demanda antiga e que parece que está trancada, né? Qual é a perspectiva desse espaço retornar para a comunidade? Bom, eu sempre considero importante que o gestor público ele tem que esclarecer as informações para a comunidade, né? E devemos prestar contas em relação ao Guarani, na minha opinião, porque realmente não conseguimos avançar em algo que deveria ser prioridade, tendo em vista a importância daquele ginásio para a região norte da cidade. Tivemos percalços pelo caminho em relação a uma empresa que foi licitada para fazer aquela obra em 2021, que acabou abandonando o contrato, né, e com isso nós acabamos perdendo recursos importantes que estavam garantidos e destinados para aquela obra. E aí vem um procedimento legal de ruptura de contrato, refaz o orçamento e já não tem a integralidade do recurso. E hoje nós temos então esse desafio, né, de buscar um recurso ainda maior, porque o tempo passa, os insumos da construção civil também acabam se tornando mais onerosos. Então não conseguimos avançar, temos que admitir isso, mas por isso mesmo que se tornou prioridade agora. Já fizemos o levantamento no mês de fevereiro para entender as reais necessidades da obra como ela está hoje, entendendo que temos ali um complexo, uma pista de caminhada, um campo de futebol que é utilizado pela comunidade. Então hoje oferece sim qualidade o uso do Guarani em alguns aspectos. Tem uma pracinha para as crianças também que está em uso, né, oferece qualidade, mas precisamos avançar principalmente na parte interna do ginásio, que é qualificar toda aquela estrutura com quadra nova, iluminação, né, os acabamentos internos ali, os banheiros, enfim. Então nós temos a perspectiva de ainda no primeiro semestre de 2025 fazer a licitação para início da obra do Guarani Atlântico. O Parque da Barragem já é um outro processo, porque nós temos ali uma obra de mais de 12 milhões de reais que será investido em parceria com o governo do estado, em contrapartida também financeira do município. É um recurso que está garantido, está com a prefeitura, já a primeira parcela já foi repassada pelo governo do estado. Nós estamos em fase de qualificação dos projetos, porque foi para licitação na metade do ano passado, né, mas acabamos recebendo alguns apontamentos por parte das empresas que estavam já participando daquele processo licitatório. Inclusive fizemos 5 visitas técnicas com empresas interessadas em participar dessa licitação, e acabamos identificando alguns equívocos em termos de planilhas e projetos e precisou ser suspensa a licitação para ser feita então uma revisão desses projetos. Também em perspectiva de no primeiro semestre agora de 2025 fazer a licitação do Parque da Barragem. É uma obra que tem uma previsão aí de pelo menos 2 anos pelo volume dessa obra lá na região, uma região que inclusive ela é delicada em termos ambientais, então vai ser uma obra assim muito complexa, mas eu tenho certeza que vai transformar não só aquela região ali do Campestre, do Itararé, da Vila Schirmer, que está mais próximo da barragem, mas Santa Maria vai passar a ter um espaço novo, um espaço talvez sonhado por muitas gerações, né, um parque próximo a uma barragem, próximo a um local que já é utilizado como turismo e lazer. Então nós temos essa perspectiva sim de 2025 fazer a licitação e iniciar as obras também do Parque da Barragem. Para o telespectador e a telespectadora que nos acompanha agora, secretário, o parque vai compreender o quê? O que vai ter no parque, né? Vai ter espaço de lazer, espaço para as pessoas tomarem banho, se refrescarem, ainda mais no calor escaldante de Santa Maria, enfim, estou elucubrando aqui, mas queria saber o que o parque vai oferecer para a comunidade de concreto. Bom,
Nós temos ali na hora da barragem, no lado do bairro Campestre, então lá vai ser construído o parque. Muitas pessoas que não conhecem muito aquela região pensam, bom, mas o parque ele vai estar em toda a barragem, vai estar mais no outro lado que acessa ali pela Vila Schirmer ou pela BR-158. Não, o parque é no bairro Campestre. O acesso pela rua Vereador Antônio Dias ou pela Estrada do Peral, quem vem de Itaara. Né? Então, acessando por ali, nós vamos ter em torno de 1 quilômetro na orla da barragem, onde vai ser feita toda uma infraestrutura. Desde a própria pavimentação daquela via, passeio público, ciclovia, áreas de contemplação. Hoje já existe um campo de futebol ali próximo à barragem também, na margem, onde serão feitas quadras esportivas de basquete, de vôlei, de beach tênis, né, pracinha para as crianças, né, então uma área também para a comunidade poder se encontrar e ter o seu lazer. Além disso, a prática dos esportes náuticos que já acontece na barragem, né, eu sou prova viva disso, há mais de 20 anos remando e praticando a canoagem, o stand-up paddle, a canoa havaiana, ali na barragem vai continuar. Hoje ela não se caracteriza, a barragem, como um local para banho, né? Não é um balneário, porque isso implica em questões de segurança, de ter ali guarda-vidas, enfim, teria que ser uma adaptação para isso. Então não faz parte dessa ideia inicial do projeto, né? Justamente por uma questão de segurança. A barragem vai ser para contemplação ou a prática dos esportes náuticos, que aí, claro, tem um certo controle de acesso ali com a Associação Santa Maria de Esportes Náuticos, o uso do colete salva-vidas, um instrutor que acompanha as atividades sempre. Mas nesse aspecto, então, no geral, vai ser um espaço para a prática de esporte, com quadras esportivas, ciclovia, mas também de contemplação. Secretário, o senhor falou na questão do Itaimbé, né, que foi revitalizada agora algumas quadras, né, as quadras de basquete, ali eu acho que a academia também foi revitalizada, né, foi construída uma quadra de areia ali, onde o pessoal, né, praticamente joga muito vôlei ali, né, eu resido ali perto, então eu vejo, e foi iluminado também esse espaço, né. E a gente percebe, eu falava numa outra entrevista, agora que eu não me lembro com qual secretário, a gente percebe como quando os espaços públicos eles são de qualidade e de segurança, a população ela ocupa esse espaço. Muitas vezes ela não ocupa porque o espaço está depredado. Então a gente nota que esse espaço onde foi revitalizado ali no Itaimbé está tendo uma grande ocupação da sociedade, né? A gurizada vai jogando até quase meia-noite. Acho que tem que correr eles de lá, porque senão eles ficam. Mas ainda é um espaço pequeno comparado a todo o Itaimbé, né? Tanto para o lado do Sesc quanto para o lado que vai para a Medianeira. O Itaimbé ainda tem quadras que não foram revitalizadas, né? E ainda é um parque muito escuro. Uhum. Qual é a perspectiva, assim, de também fazer o que foi feito naquela região ali perto do Bar do Pompeu, digamos assim, para quem está nos escutando consiga entender, expandir para o resto do parque? Muito concreta essa perspectiva. Eu não sei qual foi o colega secretário que tu falaste, mas vou imaginar aqui que foi o secretário de Segurança Pública. Eu imagino, mas se não foi, seria coerente justamente por isso que tu falaste, né, de que qualificar a infraestrutura traz mais segurança. É algo que nós estamos vendo na prática. Então, é nesse aspecto que a gente diz que o esporte e lazer ele tem que ser tratado com mais prioridade, né, em todos os municípios, no âmbito do governo estadual, porque ele interfere em várias áreas da sociedade, diretamente na qualidade de vida das pessoas. Avançamos com as quadras, como eu disse anteriormente, são 7 quadras, 4 foram reformadas, as outras 3 nós já temos projeto, inclusive já temos uma pré-aprovação de um recurso com o governo do estado de mais de R$1 milhão, estamos aguardando a via do convênio para ser assinado e fazer a licitação então para reformar ainda no primeiro semestre essa licitação das outras 3 quadras ali do setor 2. Fazendo uma reflexão aqui de que o Itaimbé ele possui 5 setores, né, atravessados por diversas ruas importantes da cidade, Silva Jardim, Pinheiro Machado, Tuiuti, Venâncio Aires. Trabalhamos inicialmente no setor 2 por quê? Porque onde está concentrada a maior parte da infraestrutura de esporte e lazer. Justamente para causar esse impacto inicial de as pessoas voltarem a ocupar o parque, enquanto nós vamos angariando recursos e estratégias para avançar nos outros setores.
Resolvendo o setor 2, sim, queremos avançar para os setores 1, 3, 4 e 5. Né? A parte da iluminação, o setor 4 também, nós já temos um projeto. Ela foi licitada, iniciou uma obra, mas tivemos problema ali de vandalismo com essa obra, ela precisou ser paralisada. Também ocorreu no setor 2, mas foi possível reverter a tempo com o material que ainda existia lá. Então também temos a perspectiva de o setor 4, que é onde está a concha acústica, que foi reformada no ano passado, né, de poder qualificar a iluminação. Entendendo também que a PPP da iluminação pública vai contemplar as áreas de esporte e lazer, os parques e praças da cidade. Então agora estamos aguardando esse cronograma mais afinado de onde vai começar essa substituição da iluminação e qualificar onde não existe, porque sabemos que vai chegar também no Parque Taimbé. Então essa é a perspectiva também para 2025. No mais, o parque ele tem caminhos, né? Uma espécie de uma pista multiuso ali, ciclovia, pista de caminhada, e um desafio muito grande em relação à drenagem, porque ele foi construído em cima de um arroio, né? Então é um desafio constante e uma questão crônica que sempre vai acontecer, e nós precisamos estar sempre atentos, reformando, inclusive ali no setor 3, se eu não me engano, bem próximo à prefeitura, há cerca de 1 ano e meio abriu, né, um buraquinho, quando vai ver a situação de perto se transforma numa cratera, mas foi especialmente tratado ali pela prefeitura, pela Secretaria de Infraestrutura, para que aquele espaço fosse requalificado. Mas é um desafio constante, né, é um lugar vivo, digamos assim, o Parque Taimbé, mas eu avalio que nós conseguimos avançar bastante nesses últimos anos, trazendo esse primeiro impacto, essa ressonância positiva, como tu bem falaste, as pessoas voltaram a ocupar o parque. Isso nos orgulha muito. Quem passa na Rua Venâncio Aires ali na tarde, num final de semana, pode ver as quadras cheias de pessoas, de crianças. Isso especialmente eu pensei também em ter um espaço para as crianças. Então a quadra 3 ali foi pensada para isso, onde as crianças podem brincar livremente, né? Aqueles menores de 12 anos podem utilizar o skate, o patins, a bicicleta de rodinha, quem está começando. Foi pensado colocar os bancos ali na sombra para os pais tomarem o chimarrão e poder acompanhar. Então, está funcionando o parque, mas com certeza nós vamos avançar ainda mais. O senhor falou no início do programa também que a perspectiva é levar a revitalização de espaços de esporte também para a periferia, né? Me remete agora uma praça que também é muito utilizada, é a praça ali do Malé, que também tem quadras de esporte, né? A praça do bairro Noal, que teve, acho que no final da primeira gestão do governo Jorge Pozzobon, teve ali a pracinha revitalizada, mas a quadra não foi revitalizada. Então, a ideia, o senhor falou da secretaria, é também atacar a periferia. Tem uma perspectiva de quando, assim, tipo, algumas dessas quadras da região periférica, poderia citar outras, né, vão ter uma revitalização nesse primeiro ano, no segundo ano? Em termos de datas, hoje não, né? Porque como nós já conversamos aqui, ainda estamos tratando de problemas históricos, a exemplo do próprio Parque Taimbé. Mas a minha ideia é de fazer um combo com essas quadras que são infraestruturas mais leves, digamos assim, né, que às vezes uma nova camada ali de concreto alisado, com uma pintura nova, qualificar o mobiliário, né, as goleiras, a quadra, a tabela de basquete, né, os postes de vôlei, a gente já consegue, com um recurso menor, avançar em diversos lugares. Então, nós fizemos um diagnóstico já na gestão anterior desses locais que existem na cidade, para justamente trabalhar num projeto, fazer um combo com todos esses locais e avançar num projeto só. Essa ideia em relação às praças mais periféricas, a própria Praça do Malé, que não é, ela está na região central, mas hoje já é bastante utilizada, inclusive a Secretaria fez diversos eventos ali na gestão anterior, campeonatos de skate, de beach tênis, vôlei, basquete, enfim, então ela já é muito utilizada e nós vamos continuar avançando. Secretário, uma das fontes de captação de recursos para projetos é através do Proesp. Queria saber do senhor como é que está o Proesp e qual o impacto desses recursos, né, do Proesp para a qualificação de entidades que trabalham com o esporte. Nós iniciamos lá no 2020, nós tínhamos um edital em torno de R$500 mil.
que era o valor disponível por ano para as entidades captarem recursos para os seus projetos. Conseguimos avançar e hoje o Proesp é a segunda maior lei de incentivo do Estado. O edital de 2024 chegou ao valor de R$ 2.200.000. Saímos de 12 entidades contempladas para 32, então isso foi realmente qualificando o terceiro setor, levando informação, realmente na prática ensinando como faz, porque não adianta ter o edital e as pessoas não conseguirem acessar. Eu entendo que é dever da Secretaria abrir as portas, trazer, né, os empreendedores do esporte para dentro e ensinar a fazer. E o resultado está aí, triplicou o número de entidades que se qualificaram e conseguem acessar o recurso do Proesp. O impacto disso é diário, em projetos de equipes de competição, em projetos sociais envolvendo o esporte, seja para as crianças, para os idosos. Então, são pelo menos 50 projetos que foram aprovados na Lei de Incentivo em 2024 e vão ser executados agora em 2025. E como é que, por exemplo, agora acho que já encerrou a captação de recursos, eu acredito, né? Não sei como é que tá a situação. O Proesp, o mecanismo de captação são por 3 impostos, o IPTU, o ISS e o ITBI. Esses 2 primeiros já encerrou a captação. O IPTU em cota única, o ISS já esgotou o valor que tinha destinado para isso. Então, durante o ano ainda é possível captar pelo ITBI. Mas nós já temos aí mais de 1.400.000 já captados. Então, é um recurso que já está à disposição das entidades para elas trabalharem em 2025. Secretário, né, a Santa Maria no último período, tem se notabilizado por realizar atividades que transcendem o município, de repente ganham um caráter estadual e até nacional, que é a questão da realização das maratonas, né? Recentemente foram realizadas várias maratonas, vem sendo nos últimos anos, né? E é uma modalidade, são atividades que têm tido uma ampla divulgação, né? Enfim, com várias pessoas de fora vindo participar. A ideia da Secretaria é também levar esse exemplo e esse case das maratonas para outras modalidades? Sem dúvidas que sim, mas nós temos que entender o potencial de cada modalidade para que ela se torne mais universal, digamos assim. E vou dar esse exemplo falando da própria modalidade em que eu fui atleta profissional, que é a canoagem velocidade. Participei de competições na Europa, onde tinham na arquibancada 40.000 pessoas assistindo uma prova de canoagem. É possível aqui em Santa Maria? Eu digo que não, porque é uma modalidade menos praticada aqui, embora cada vez mais está sendo conhecida. Então, nós precisamos primeiro entender o potencial de cada modalidade de se tornar universal. Isso não significa que uma é melhor que a outra, mas que algumas vão ter mais potencial de prática ou não. E a corrida de rua é um esporte, é uma modalidade muito democrática, né? As pessoas estão aderindo cada vez mais. Já existe um dado de 2025 que cerca de 13 milhões de pessoas praticam a corrida de rua em Santa Maria, no Brasil, e apenas 1/3 dessa parcela pratica corridas em âmbito competitivo, né, amador. Então tem ainda um crescimento muito grande para acontecer. Identificamos que esse crescimento viria há cerca de 3 anos atrás, quando veio a ideia de fazer a primeira maratona de Santa Maria. Tínhamos muitas corridas que aconteciam, as conhecidas, né, carinhosamente como rústicas, provas de 3 km, 5 km, 10, mas nunca ocorreu na cidade até 2023 uma maratona oficial, que é a distância olímpica de 42 km, 195 metros. E desde aquela primeira edição me preocupei e conversei diretamente com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o Vlamir, para entender como nós faríamos um evento de âmbito nacional, que a gente pudesse ter essa homologação da Confederação Brasileira de Atletismo para fazer esse grande evento na cidade. Deu muito certo. Antes da maratona, o maior evento de corrida na cidade teve em torno de 900 corredores, e a maratona já nasceu em 2023, na sua primeira edição, com 1.500. 2024, segunda edição, já com selo internacional, então já podemos falar que a nossa maratona é internacional. Tivemos ali um atleta queniano, inclusive, que venceu a segunda maratona, com 3.000 participantes, uma prova que já não é mais só de Santa Maria.
E para encerrar esse exemplo da maratona, eu digo que ela está para o esporte como a Feira do Livro está para a cultura. É um evento que é universal, ele é para todos os públicos, uma atividade física que não exige muitos equipamentos específicos para a prática e pode ser feito em qualquer local. Então, por isso que a corrida teve essa proporção. Logicamente que nós entendemos que em Santa Maria existem mais de 40 modalidades sendo praticadas e vamos investir carinhosamente em cada uma, né, dentro da proporção em que elas podem ter o seu potencial de evolução. Temos os campeonatos municipais, as modalidades tradicionais, basquete, vôlei, futsal e o handebol, que são organizados já pela prefeitura. A orientação, por exemplo, que é um esporte que poucas pessoas conhecem. O ano passado, Santa Maria sediou o Campeonato Brasileiro, que foi a maior edição já vista dessa modalidade em âmbito nacional, aconteceu em Santa Maria. Então é um esporte pouco conhecido, tivemos cerca de 700 atletas da orientação aqui no Brasil, se tornando Santa Maria referência nessa prática também. Então sim, estamos de olho em outras modalidades, entendendo que todas merecem esse olhar do poder público. E eu acho que, fazendo uma avaliação da minha gestão enquanto secretário e atleta olímpico, eu consegui realmente abrir os olhos da cidade que a gestão pública no esporte ela precisa ser holística. Nós precisamos entender que aquele camarada que joga bocha lá no clube, ele merece atenção e que vai ter um campeonato de bocha que a prefeitura pode apoiar. É um exemplo. Significa que a bocha vai ser o maior esporte de Santa Maria? Talvez não, né? Pela sua capacidade, como eu disse, de se tornar universal. Mas que aquelas pessoas que praticam aqui em Santa Maria, elas merecem sim um olhar do poder público. Secretário, como nós falamos no início, o senhor foi atleta olímpico durante da canoa, né, exercendo e praticando a canoagem durante 15 anos, competindo nacional e internacionalmente, como falamos, né, disputou uma Olimpíada, medalhista pan-americano também, né? E com certeza deve ter enfrentado várias dificuldades, né, para chegar onde chegou. Como o poder público, além da cidadania, além do esporte ser um propulsor para a cidadania e para um cidadão, né, consciente, enfim, como a Secretaria e o poder público vê a possibilidade de incentivar e contribuir para que mais Gilvãs estejam disputando futuramente Olimpíadas nas mais diversas modalidades? Primeiro é não invertendo a pirâmide. O que eu digo isso? Que o esporte de alto rendimento, ele é a ponta da pirâmide. Ele não é nem uma prática tão inclusiva e tão democrática como você pensa. Então, se nós invertermos, a pirâmide cai. E falo isso com conhecimento de causa, porque fui atleta profissional, sou atleta olímpico, e entendo o investimento alto e o custo desse investimento para conquistar uma medalha nos Jogos Pan-Americanos. Entendendo a escassez de recurso público municipal, eu avalio que nós temos que investir na base, no esporte escolar, qualificar a prática do esporte na escola. As crianças já estão lá diariamente. Nós estamos avançando na ideia do turno integral. Cada vez mais as crianças têm que ter o contato com a atividade física na escola e nos espaços, claro, como o CDM, o Ginásio Oreco, futuramente o Guarani Atlântico, um Parque Itaimbé pulsante, para que nós tenhamos uma população, uma nação esportiva. Aí, nas palavras do nosso atual presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Laporte, e eu concordo plenamente com ele, uma potência olímpica se faz com uma nação esportiva. É isso que eu aprendi fora do país, nos países desenvolvidos. Chega na Alemanha, chega na Inglaterra, nos Estados Unidos. O que é o modelo norte-americano, se não o modelo onde uma nação pratica esporte, pratica atividade física. E aí sim, formar atletas, campeões, vai ser uma consequência natural. Então, precisamos primeiro investir na base, para que as crianças, para que tenhamos cada vez mais crianças, jovens e adultos praticando esporte. Então, se nós pensarmos só em pegar um atleta e investir diretamente nele a partir de recurso público, nós vamos estar nos equivocando em termos de estratégia. Porque é muito custoso hoje manter um atleta, por exemplo, uma temporada na Europa. Com o custo que eu mantenho esse atleta, eu posso investir numa escolinha que vai atender talvez 400 crianças aqui na cidade com professores de educação física.
Então é isso que nós não podemos inverter essa lógica, porque senão estaremos equivocados e às vezes também é um risco muito grande investir no atleta que talvez não vai ter continuidade e a gente deixou de investir em tantas crianças que estão lá precisando praticar o esporte na sua infância. E precisamos contar também, quando esse atleta chega no nível competitivo nacional e internacional, com os clubes, com as federações, confederações e o próprio Comitê Olímpico que está aí para isso. Então, bem falo com conhecimento de causa, porque hoje faço parte do COB, sei como é o olhar do COB na gestão. Quando o atleta desponta para esse nível nacional ou internacional, ele é naturalmente absorvido pelo COB e financiado pelo Comitê Olímpico, porque esse é o seu papel. Então, os municípios têm que pensar que sim, queremos e nos orgulha muito termos atletas aqui que representem a cidade, mas o nosso papel é investir na base. Eu, no início do programa, cometi um equívoco, né? Eu falei que o senhor era integrante do Comitê de Atletas, da Comissão de Atletas do COI, do Comitê Olímpico Internacional. Não, é do COB, do Comitê Olímpico do Brasil. Exatamente. Então, fazendo essa reparação aí da informação. Secretário, chegamos ao final do nosso programa, mas gostaríamos muito de agradecer ao senhor, né, por junto, através da SECOM, da Secretaria de Comunicação, né, que foi quem fez o contato e agendou, ter disponibilizado aí um tempo para participar desse programa e falar um pouco mais sobre o esporte e lazer aqui do município. Eu fico muito feliz, sinto que faltou tempo sobre o assunto, porque de fato temos muito a falar sobre essa questão da gestão pública no esporte. Agradeço ao prefeito Rodrigo e à nossa vice-prefeita, a professora Lúcia Madruga, pela oportunidade de dar continuidade nesse trabalho, entendendo que gestão pública se faz dessa forma. Nós precisamos, né, construir essa base e dar continuidade para que no futuro, quando outro secretário tiver essa oportunidade que eu estou tendo, ele saiba de onde partir, né? Que não seja aquele recomeço sempre. Nós possamos qualificar nossos espaços e, digamos assim, no futuro, nós entregarmos a chave do Centro Esportivo Municipal e ele funcionando a pleno vapor, né? E este novo ou nova secretário poder pensar em avançar cada vez mais. Então, essa é a minha preocupação, que a gente faça uma gestão onde a gente transforme realmente a cultura da gestão pública aqui em Santa Maria, nesse âmbito de continuidade, né? E tenho certeza que o Rodrigo e a Lúcia vão nos trilhar, né, nesse caminho seguro. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, secretário. Gostaríamos também de agradecer a você por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos também que você pode ficar por dentro de todos os principais temas que acontecem aqui no Parlamento Municipal de Santa Maria através das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e, por óbvio, também através do nosso canal aberto 18.2, que é o canal da TV Câmara. Até o próximo Câmara Entrevista.